Bom pessoal, tranquilo? A gente vai resolver mais uma questão de carregamento axial. Essa questão diz: a figura apresenta o diagrama tensão-deformação para um aço liga com 12 mm de diâmetro original e comprimento de referência de 50 mm. Determine os valores aproximados do modo de elasticidade para o material, a carga aplicada ao corpo de prova que provoca escoamento e a carga máxima que o corpo de prova suportará. Aqui ao lado eu coloquei um esquema do meu corpo de prova. O exercício ele disse que o meu corpo de prova ele tem uma seção transversal circular. Então, calculando aqui a área desse meu corpo de prova, a área da seção vai ficar π d ao quadrado dividido por 4. Então, substituindo meu diâmetro, vai ficar π vezes 0,012 ao quadrado. Eu já passei meu diâmetro para metro, dividido por 4. E a área, então, ficou em 1,131 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Agora, entendendo aqui o diagrama, o regime elástico está tão aqui encostado no eixo Y, seguindo essa escala aqui que eu coloquei da cor preta, que o exercício ele mudou a escala aqui só da região elástica. Ou seja, aqui eu começo meu carregamento, aqui eu mudo a minha inclinação. Então, esse ponto aqui é onde eu tenho a transição do regime elástico para o plástico. Ele continua o carregamento e essa parte de baixo do meu diagrama é essa escala aqui no eixo X. Então, observe que depois de 0,0035, eu venho, então no caso 0,0035 está nessa região aqui da minha escala escura. Tá? Então, depois desse ponto aqui, o meu gráfico continua aqui, onde eu estou marcando nesse ponto. Aí muda a escala. Então, é o seguinte, na letra A, ele está perguntando, determine os valores aproximados do modo de elasticidade. Então, vou colocar aqui, letra A, modo de elasticidade ou modo de Young. Para encontrar o meu modo de Young, eu uso a lei de Hooke, que é a tensão de escoamento é igual ao meu módulo de Young vezes a minha deformação. Isolando meu módulo de Young, eu vou ter minha tensão de escoamento dividido pela minha deformação. A minha tensão de escoamento, eu olho aqui na minha mudança de inclinação do gráfico aqui, onde eu tenho a passagem do regime elástico para o regime plástico. Então está aqui aproximadamente 290 megapascal. Então tem aqui 290 vezes 10 a 6, dividido primeira deformação correspondente. Eu tenho que olhar a minha escala de baixo, que eu estou trabalhando com esse gráfico de baixo, então olho essa escala aqui. Então minha deformação vai ser 0,001. Fazendo essa conta, eu chego que o meu módulo de Young é igual a 290 vezes 10 a 9, ou 290 gigapascal. Então, ele pede depois a carga aplicada ao corpo de prova que provoca escoamento. Eu quero saber qual que é a carga que provoca essa tensão de 290 megapascal. Eu tenho que tensão é igual a força sobre área. Então, isolando a minha força, eu vou ter que a minha força é igual a minha tensão vezes a área. Então, a força correspondente à minha tensão de escoamento vai ser 290 megapascal vezes a minha área que eu calculei aqui em cima, de 1,131 vezes 10 a menos 4. Resolvendo essa conta, eu vou achar que a minha força é igual a 32,8 kilonewtons. Então, essa força ela é responsável por a minha tensão de 290 megapascal, pelo fato de eu ter uma área da seção transversal inicial de 1,131 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Por fim, ele pergunta a carga máxima que o corpo de prova suportará. Se eu quero a carga máxima, eu vou usar a tensão máxima. A tensão máxima está em torno de 550 megapascal, aproximadamente. Então, olha que eu não estou usando a minha tensão de ruptura. Ele perguntou a tensão máxima. Então, em vez de eu pegar essa tensão aqui, eu vou trabalhar com essa tensão aqui, a máxima que eu consegui chegar no gráfico.
Então, a minha letra C vai ser essa minha força máxima. Tá? Então, usando a mesma equação aqui, ó, eu vou ter que a minha força máxima, só que agora, em vez de usar 290 megapascal, eu vou usar 550 megapascal. Então, vou colocar aqui, ó, 550 vezes 10 a 6 vezes a mesma área que eu tinha calculado no começo desse exercício, vezes 10 a menos 4. Resolvendo isso, eu tenho que a minha força deu 62,2 kN. Tranquilo? Então, olha, eu pedi o meu módulo de elasticidade. Então, a primeira coisa foi calcular a área inicial. Se é a seção circular, então eu dei aqui o meu diâmetro inicial, eu achei a minha área, tá? Depois eu perguntei o módulo de Young. O módulo de Young, eu peguei a minha tensão de escoamento para achar a inclinação desse gráfico aqui, ó, usando a equação da lei de Hooke, 290 gigapascal. Depois, a força que vai provocar o escoamento e a força máxima que o corpo de prova suportará. Tranquilo? Então é só isso, pessoal. Valeu!